Oi, pessoal. Bom dia. Então, eu estive dando uma olhada na nossa programação, né, de disciplinas, da disciplina, e eu percebi que essa unidade 2 ela estava dividida em duas outras unidades, né, mas aí como a gente perdeu algumas aulas, né, naquelas 2 semanas em que eu fiquei ausente, eu acabei que juntei essas duas unidades. Condensei isso tudo apenas nessa unidade, né? Porque eu tinha separado, então, estudo de determinante numa unidade, sistemas lineares em outra unidade, né? E operações com matrizes e outras coisas em uma unidade. Então, de modo que a gente está rearranjando isso, reagrupando. É como a gente já fez a prova e avançou até sistemas lineares, a gente ganhou algum tempinho aqui, né? E aí, então, eu vou usar a aula de hoje, né, para a gente trabalhar, para a gente tratar da resolução da nossa avaliação, né? Eu vi que algumas pessoas cometeram alguns errinhos, né? Mas vamos lá, vamos tentar corrigir essa avaliação aqui com vocês, né? Então, essa aula de hoje é só simplesmente para a correção da avaliação. Aí vocês vão vendo onde foi que vocês erraram, né? Qual foi o ponto que vocês deixaram aí de fazer certinho, tá? Então, deixa eu só verificar aqui a avaliação rapidamente. Aqui. Então, nossa primeira questão, e o formulário ele embaralha as questões, então eu não sei exatamente se essa era a primeira questão de vocês, mas foi a primeira questão que eu coloquei na prova, né? Na ordem com que apareceu para vocês pode ter sido diferente, mas vamos lá, vamos pelo contexto. Então, o que a gente tinha aí? No primeiro caso, eu tenho que escolher, né, 3 pessoas dentro de um grupo de 8 pessoas, e isso para formar uma comissão constituída de presidente, secretário e tesoureiro. Então, essa é a informação. E aí, informação a mais aí é que o salário do presidente seria de R$ 3.000, o salário do secretário de 2.200, do tesoureiro R$ 2.600. Essa informação aí foi dada simplesmente só para dizer, ó, eles têm funções diferentes, recebem salários diferentes. Isso significa que das 3 pessoas aí que vocês forem usar, né, para compor. Minha câmera está ao contrário, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Não é essa. Prontinho. Então, eu tinha que formar uma comissão, né, nessa questão, de uma comissão de 3 pessoas, né, tomando um grupo aí de 8 pessoas. Então, isso aqui é... E aí, você entende pelo problema que a ordem com que você vai dispor essas pessoas, né, vai fazer diferença. Você pode ter nessa comissão escolher uma das pessoas para ser o presidente, para ser o secretário e para ser o tesoureiro, né? Mas você pode inverter a ordem. A mesma pessoa que você escolheu como presidente, você pode indicar ela para ser secretário ou para ser tesoureiro. Então você percebe que, embora você tome, né, 3 pessoas ali das 8, se você pegar as mesmas 3 pessoas, você pode fazer modificações aqui dentro dessa comissão, só usando 3 pessoas, né? Então você entende que a ordem faz diferença. Se a ordem faz diferença, você está trabalhando com arranjo, ok? Então essa é a nossa primeira informação, a informação que vai direcionar
os nossos cálculos aí. Então, era um arranjo simples, né? Então, nesse caso, eu tenho o fatorial de 8 dividido por 8 menos 3 fatorial. Isso vai ser 8 vezes 6 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, né? 8 menos 3, isso aqui é em fatorial, né? 8 menos 3 é 5. Então, nesse caso, eu tenho 5 fatorial e consigo fazer os cancelamentos aqui, né? E aí você tem o resultado, né? Para essa multiplicação, 8 vezes 7 vezes 6, 336 como resposta. Então, essa era a resposta do nosso exercício, do nosso teste, né? A primeira resposta, a segunda alternativa aí, na letra B. Na letra C, o que a gente tinha na letra C? Já a segunda questão. A segunda questão era para escolher 3 pessoas, e essas 3 pessoas... Deixa eu ver se está gravando. Estou gravando, tá. Então, eu queria escolher aqui, nesse caso, 3 pessoas, um grupo de 8, para compor uma comissão. Cada uma delas vai receber um salário de R$3.000. Nesse caso, ó, o que acontece? Você só vai escolher as pessoas para essa comissão. Então, ele não está definindo grau de importância, não está definindo nenhum critério aí para além disso, além de selecionar as pessoas, né? Então, nesse caso, eu tenho uma combinação, ok? Porque ele não está definindo aí a ordem com que essas pessoas vão ocupar. E a informação a mais do salário diz que todos eles vão ter o mesmo salário, R$3.000. Então, significa que eles têm a mesma importância, né? Tem a mesma função, o mesmo papel dentro dessa comissão, né? Já recebem salários iguais, então não tem diferença entre eles, ok? E aí, então, você tem o caso de uma combinação simples e o mesmo critério, né? 8 tomado 3 a 3, de 8 elementos tomados 3 a 3. E aí, então, você tem fatorial de 8 dividido por 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Isso esse cálculo a gente já fez ali, né? 300 e essa parte, né? Só faltou 3 fatorial. Então, é 336 dividido pelo fatorial de 3. 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6. Então, isso dividido por 6. 336 dividido por 6. Resultado é 56. E a resposta correta desse teste, né? 56, então a alternativa C aí, né? A terceira resposta para o problema. A questão 3 é a seguinte, ó, de quantas maneiras distintas é possível formar uma comissão com um grupo de 8 pessoas, sendo que cada uma delas ocupa uma função específica nessa comissão e recebem também salários diferentes. Então, aqui, você está tratando de uma comissão com 8 pessoas. Aí, de cara, você já mata a charada, né? Você tem um grupo de 8 que quer formar uma comissão com 8 pessoas. Então, você está permutando esse grupo de 8 pessoas e indicando, e a informação é a informação né, que você pode ter uma combinação de 8 elementos tomados 8 a 8, por exemplo, né? Só que essa combinação é única, só existe uma possibilidade para ela, né? É uma comissão em que você toma todos os elementos de uma única vez, né? Todas as 8 pessoas formando uma única comissão, que é o próprio grupo, né? Mas no caso aí, como a informação na sequência diz o seguinte, né? Sendo que cada uma delas ocupa uma função específica. Então, para essas 8 pessoas foi criada função específica, né?
Partindo lá do exemplo, por exemplo, do presidente, secretário e tesoureiro, além dessas 3 funções, né, foi dada mais 5 funções para essas pessoas, por exemplo. E aí, se você atribui a importância, se você atribui esse peso, essa função específica, você está dizendo que você usar uma pessoa para ser presidente, né? No segundo caso, você usa essa mesma pessoa agora para ser secretário, já mudou totalmente a comissão, né? A comissão já é diferente. E aí, então, no caso, você tem simplesmente uma permutação, né, de 8 elementos. E essa permutação é calculada simplesmente, né, obtendo-se o fatorial de n. Nesse caso, nosso n é 8. Então, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Né? E o resultado para isso, vou colocar aqui a representação, tá? Vezes 1, né? Esqueci do 1, mas não vai alterar o resultado. Então, 40.320. Ok? Então, esses eram os exercícios que tratavam de análise combinatória. Todos os outros foram direcionados aí para... Era isso? Só... Ah, não, acho que tem um ainda que fala do triângulo de Pascal. Então é isso. Né? Esses 3 exercícios aí, um de cada, um de arranjo, um de permutação e um de combinação. Você só teria que verificar, né, pelo contexto qual era o critério que vocês iam usar aí para definir, né, para definir isso, certo? Então, de modo bem simples, vocês conseguiam resolver essas 3 questões aí, simplesmente aplicando aquilo que a gente viu, aquelas formulazinhas que a gente viu na aula. Só tinha que identificar qual era a situação em cada um dos exercícios, certo? A sequência aqui, ó, de números que indica corretamente a 17ª linha, n igual a 16. N igual a 16. Essa... Deixa eu apagar aqui. Então, a gente está tratando do triângulo de Pascal, né? Você poderia, para esse exemplo, criar o triângulo de Pascal, né? Você poderia criar o triângulo de Pascal e, a partir, né? A partir disso, você conseguir, né, montar todas até a 17ª linha, mas você poderia também matar isso de cara, sem precisar fazer cálculo nenhum. Sem precisar fazer cálculo nenhum. Porque olha o seguinte. Então a gente tem na letra, na primeira, na primeira alternativa aí, 1, 15, 1, 15, aí vai a sequência, né? Até 1 de novo, né? A segunda alternativa tem 1, 16, 120, vai até o último número, né? Que é igual a 1 lá no final, né? E 1, 17 na terceira, né? 1, 17. E aí, olha, se você for pensar, né? Deixa eu colocar aqui no meu quadro. O triângulo, ele começa para n igual a 1. N igual a 0, né? Que tu vai ter uma combinação de 0 elementos tomados 0 a 0. Isso é uma única possibilidade, né? No nosso segundo caso, o teu n é igual a 1, né? Ou seja, uma combinação de n elementos tomados 1 a 1. E aí tu já tem 2 elementos aqui, né? Por quê? Na verdade, o teu n é igual a 1, mas tu tem 2 possibilidades. Tu pode fazer uma combinação de um elemento tomado 0 a 0, né? Tomar nenhum. E tu pode fazer uma combinação de um elemento tomado 1 a 1. Né? Então, aqui é a variação do n, né? E aqui a gente tem variação... Deixa eu colocar aqui.
de K, né? K igual a 0. Aqui a gente vai ter um K igual a 1, por exemplo. E aí segue, né? Na segunda linha do triângulo, a gente vai ter um N igual a 2. E aí eu tenho primeiro elemento. Aqui você já pode usar a propriedade, né? 1 mais 1, 2. E o último elemento é sempre o 1, né? Na terceira linha, terceira não, né? Na quarta linha, mas para o N igual a 2, o que ia acontecer? E aqui o meu K é igual a 2. Começa sempre com 1, né? E aí você vem 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3 também. E o último elemento é igual a 1. E aqui você já consegue enxergar, né, exatamente o que vai acontecer na 17ª linha, né? Observa aqui, se o n é igual a 3, né, nessa segunda coluna, né, o valor de n ele coincide, né, com o elemento do triângulo de Pascal. De modo que se você está na 17ª linha, e aqui o destaque é, aqui é a primeira linha, né? A primeira linha. Mas o n na primeira linha é 0, tá? Então eu sempre tenho uma linha a mais do que a minha contagem de n. Aqui, ó, de modo que aqui o n é igual a 3, então eu estou na quarta linha, certo? No n igual a 16, vou colocar aqui, o que vai acontecer? Eu estou na 17ª linha, que era justamente o que o problema queria, né? Encontrar a sequência de números da 17ª linha. E o único que tinha a primeira informação que a gente precisava, as duas informações iniciais, que era exatamente o primeiro valor, né? Valor 1, e o n igual a 16. Então essa era a resposta correta. Eu só precisava identificar esses dois primeiros elementos. Porque observa, nenhuma das outras respostas... e aí eu tenho que tirar o quadro, né? Nenhuma das outras respostas apresenta 16 na linha, né? De modo que você não precisaria fazer mais nada, só identificar onde tinha o 16 e marcar a resposta correta, certo? Que as outras é 15, 17 e 18, né? Então espero que todos tenham identificado corretamente essa questão. A quarta questão de vocês era uma questão que foi dada aí de graça para vocês, né? Multiplicação envolvendo matrizes, né? Primeiro critério para verificar a questão da multiplicação de matriz é saber se o número de colunas Então, eu tenho duas matrizes da matriz A, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Esse é o critério, né? Então, a nossa matriz aí, absurdamente grande, né? Ordem 32 por 23, ou seja, ela tem 35 linhas e 23 colunas, a matriz A. E a matriz B, ela é de ordem 23 por 1, ou seja, ela tem 23 linhas e apenas uma coluna, é uma matriz coluna, né? E aí, o nosso critério, né, para saber se a multiplicação é possível, é verificar se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, da matriz B. E nesse caso, eles coincidem, então eu consigo fazer essa multiplicação. A multiplicação ocorre, tá ok. Então, já sei que a multiplicação vai acontecer. E aí, qual que é a ordem da matriz produto? A matriz produto é a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz B. Então, essa era a ordem da matriz produto. Então, a multiplicação é possível e eu consigo uma matriz de ordem 35 por 1. Resposta correta, então, a multiplicação entre A e B é possível e gera uma matriz produto de ordem 35 por 1. A segunda alternativa aí. A primeira é a multiplicação entre A e B é possível e gera uma matriz produto de ordem 23. Aí a ordem
está errada, né? É possível, mas a ordem aqui da matriz produto está errada. A letra C, né, ou a terceira alternativa aí, multiplicação entre A e B não é possível, a gente viu que é possível, e na última alternativa, a multiplicação entre A e B é possível e gera uma matriz produto de ordem 35 por 23. Né? A multiplicação é possível, mas não é essa a ordem da matriz. Então, espero que todos tenham acertado essa questão. Tá? Essa foi uma questão dada aí para ninguém zerar a prova. Ok? Então, a alternativa correta aí é a segunda, ou a letra B. Né? Aqui, nessa questão, aí começam os casos envolvendo matriz. Né? Eu estou tratando de uma matriz inversa. Né? Essa matriz é uma matriz bem simples, né? Menos 1, 2, 3 e 4. E eu quero saber... O que eu quero saber? Eu quero saber qual é o elemento A12 dessa matriz inversa. É da matriz inversa que eu estou falando, né? A matriz A possui inverso. O elemento A12 da matriz inversa é. Então, vamos lá. Vamos definir este elemento na matriz inversa. De modo que você precisaria identificar, então, a matriz inversa. E aí tu tem A, B, C, D. Né? Identificando o elemento A12 na matriz inversa, essa é a nossa matriz inversa, só não sei quem são os elementos. Então, aqui, ó, esse é o elemento A12, né? Primeira linha, segunda coluna. Então, já sei que é o B que eu estou atrás. Isso é igual a 1, 0, 0 e 1, que é a nossa matriz identidade, ok? Então, a multiplicação aqui, A vezes menos 1 é menos A, mais 3B, que vai ser igual a 1. Esse é o nosso primeiro sistema. Né? Ou você poderia representar isso na forma de matriz, tá? Fazer as multiplicações todas, mas poderia fazer aquilo lá, né? Representar isso na forma de uma matriz produto, né? E só no final fazer as igualdades. Mas o que a gente quer aqui? A gente quer um único elemento, a gente quer o elemento B. Então, o que interessa para a gente é só as multiplicações dessa linha por essas colunas, para a gente montar um sistema de duas equações. Né? E a primeira equação é menos A vezes menos 1 dá menos A, mais 3B. Isso vai ser igual a 1, ok? A segunda parte dessa matriz, né, da matriz produto, seria determinar o elemento que ocupa a segunda linha, segunda coluna, ou primeira linha, segunda coluna. Então, esse elemento todo é dado por isso. A vezes 2 é 2A, mais B vezes 4, 4B. E isso aqui vai ser igual, né, a 0, ok? E as outras multiplicações definiriam os termos D e C para esse sistema. Mas o que a gente quer é apenas o valor do B, então não tem necessidade de eu continuar fazendo essas multiplicações. Só essas duas equações iniciais aqui já me dá a resposta que eu estou buscando. Eu quero saber qual é o elemento que está na posição A12 da minha matriz inversa. E aí, então, só rearranjando aqui para formar o sisteminha, mais 4B igual a 0. Se você multiplicar o primeiro sistema por 2, o que vai acontecer? Tu vai ficar com... Multiplicando o primeiro sistema por 2, tu vai ficar com menos 2A mais 6B igual a 2. Multiplicou todo o sistema por 2, toda a primeira equação. E aí, se tu fizer a soma aqui desse com esse, o que vai acontecer? Esse é oposto. O resultado dessa soma é 0. Então, tu elimina o A. Sobrou o quê? Sobrou apenas o 10B, que é igual a 2. Logo, B
é igual a 2 sobre 10. Ou B é igual, fazendo a simplificação aqui, B é igual a 1 sobre 5. Você já tem a resposta que você quer, nem precisa ir atrás do valor do A. Essa resposta é a resposta que tu está buscando. B é igual a 1 sobre 5. Na nossa matriz inversa, o elemento B é 1 sobre 5, 1 sobre 5 positivo. Né? Nem precisa fazer mais nada. Né? Só bastaria até esse passo. Né? Não precisa definir a matriz, porque está buscando um elemento específico dessa matriz, o elemento A1, 2. E aí o cálculo pararia aqui. Né? Se você tivesse, por exemplo, mudado a ordem das letras aqui, ó, né? A, B aqui embaixo, C, D, né, por exemplo, fizesse essa matriz nessa ordem como matriz inversa, você estaria buscando o elemento C, mas seria praticamente o mesmo cálculo, só ia mudar a variável que você está buscando, ok? Então, daria certo também dessa forma. E aí, então, a resposta correta é a letra A, ou a primeira alternativa aí já de cara, né? 1 sobre 5 positivo é o valor desse elemento. Na questão 6 já, tu vai ter que numerar as questões. Mas eu não enumero justamente porque se eu enumerar, a ordem vai ficar esquisita quando vocês forem fazer. Mas vamos lá, o sistema é o sistema x menos y mais 2z igual a 1. Aí tu tem um sistema linear, né? Com 3 equações e 3 variáveis. Esses tipos de sistema a gente aprendeu a calcular. X menos y menos z vai ser igual a 0 agora. A gente aprendeu a calcular, né? Utilizando a regrinha de Cramer, né? Esse é o nosso método. Então, tu tem que montar uma matriz com esse sistema, né? Com os coeficientes 1 menos 1, 2 positivo, 2, 1, menos 2, 1, menos 1 e menos 1. Ok? Essa é a matriz com os elementos. E as variáveis, né? A matriz coluna, x, y, z. Tu quer calcular exatamente o valor do y. Deixa eu só voltar lá para ver se é isso mesmo. Para o sistema linear, baixa o valor de y. Então, eu não estou pedindo x, não estou pedindo z, estou pedindo apenas o valor do y. Esse elemento aqui, ó, né? Esse valor. E isso é igual a matriz de resultados, né? E aí, ó, o que que acontece? Você precisa, então, definir o elemento dz, vou chamar assim de... Não, vou chamar o elemento y, né? O elemento y vai ser o quê? Vai ser dado pelo determinante, né? Que eu vou calcular a partir da matriz em que eu vou substituir a segunda coluna, né, pela coluna de resultados, né? Então, esse determinante dividido pelo determinante da matriz de coeficientes. Então, eu preciso calcular esses dois determinantes, né? O primeiro determinante é o determinante dessa matriz aqui, ou seja, o valor de D, da matriz de coeficientes. Então, vamos lá, vamos calcular D. E eu vou calcular ele aqui do ladinho, tá? D é igual 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo, que multiplica o 1. Então, mais 2. E 2 vezes menos 1 vezes 2, menos 4, né? 2 vezes 2 é 4, menos 1, menos 4. E dessa primeira multiplicação, né, não altera o sinal.
Agora, na diagonal secundária, menos 1, 1 vezes 1 e 2 vezes 2, o resultado é 2 positivo, então altera o sinal, fica 2 negativo. Aqui, ó, menos 1, menos 2 multiplicando, multiplica com esse 1, o resultado aqui é positivo, né, e fica negativo, menos 2. E a última multiplicação é menos 1, fica positivo, vezes 2, dá um 2 positivo, que fica negativo aqui, ok? De modo que o resultado aqui, ó, vai ser 2 positivo menos... eu fiz alguma coisa errada? Que vai ser menos 6, menos 8, menos 10, menos 11, né? E aí o resultado é menos 9 para esse determinante. Ok? Então, menos 9. Vamos ver se dá certo. A segunda matriz, né? Ou seja, o meu dy vai ser calculado fazendo a substituição dessa matriz produto aqui na minha matriz de resultados. Ou na minha matriz de coeficientes, né? O resultado ocupando a posição aí que o y estaria presente. E aí eu vou colocar o dy aqui embaixo. Então, menos 1, né? Menos 1. Aqui o resultado fica menos 2. E aqui, 0, né? Nesse sentido, 2, só que fica um 2 negativo. Aqui vai dar 0, né? E aqui vai dar menos 1, menos 2. E aí, como mudou o sinal, fica mais 2. Eu alterei esse sinal, deixa eu só voltar nessa multiplicação, alterei o sinal, né? 1 vezes 1 vezes 2, 2 positivo ficou negativo. E aí, então, esses dois eu cancelo, né? Um positivo e um negativo, e o resultado é menos 3. De modo que o valor do y seria, então, 3 sobre 9 positivo, ou, então, 1 sobre 3, né? Fazendo a simplificação, ok? Deixa eu só ver essa resposta. Letra A, 1 sobre 3 é a segunda alternativa aí, 1 sobre 3 positivo, certinho? Então, essa era simplesmente a resposta do exercício, ok? Na questão seguinte, vocês iam calcular o determinante de uma matriz de ordem 4, né? E aí a gente viu que para fazer isso a gente precisaria determinar cofator, né? Cofator do número e multiplicar pelo elemento dele na coluna. A matriz era 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, aí aqui 0, 0, 0 e 1, menos 1, menos 2, 3 e menos 4. Né? Então, vocês viram que pelo teorema de Laplace eu poderia escolher, né, qualquer linha ou qualquer coluna, né, dependendo do quão fácil isso seria, né, de quão mais fácil seria, a partir dessa escolha, calcular esse determinante. Né? Porque o que acontece? A linha e a coluna que eu for escolher, né, a linha e a coluna
que eu vou escolher, eu vou multiplicar, por exemplo, tá, escolhi essa linha aqui, essa coluna, desculpa. Então, eu ia multiplicar esse elemento pelo cofator, né, dele. Quem é o cofator desse elemento? Aí você vai lá lembrar do cofator. O cofator é menos 1 elevado ao número da linha e da coluna do elemento que eu estou buscando o cofator. Então, no caso, linha e coluna do 4 é a primeira linha e a primeira coluna, então esse menos 1 estaria elevado ao quadrado. Que multiplica o determinante da matriz que você encontra quando faz a eliminação dessa linha e dessa coluna. Ok? Então, de modo que você teria essa matriz aqui, o determinante dessa matriz aqui, ó, multiplicando o determinante dessa matriz. Tá? E aí você faria isso. E aí faria mais, né? Esse aqui, mesma coisa. E encontraria seu cofator, multiplicaria ele pelo seu cofator. O 2, multiplicando ele pelo seu cofator, e o 1 multiplicando ele pelo seu cofator. Só que se você escolher, por exemplo, essa coluna aqui, ó, que tem um único elemento diferente de 0 e ainda igual a 1, tá? Você encontra isso bem mais rápido. E você encontraria, né, fazendo isso do mesmo jeito, tá? Encontraria o mesmo resultado. Só que se você escolher essa coluna aqui, ó, você vai ter o mesmo resultado de modo mais fácil, mais simples. Por quê? Quando você multiplicar esse elemento pelo seu cofator, é 0 vezes o seu cofator, vai dar 0. Isso aqui vezes o seu cofator, cadê? Travou o vídeo? Travou. Voltou? Voltou. Então, o que eu estava falando? Multiplicar isso pelo cofator dele dá 0, isso pelo cofator dele dá 0, isso aqui multiplicar pelo seu cofator dá 0. De modo que você só precisaria calcular isso aqui, ó, o cofator desse elemento, que não vai dar 0, né? Não vai dar 0 a multiplicação de cara, mas o determinante pode ser 0, por exemplo, sem problema, tá? Mas de cara você sabe que a multiplicação não vai zerar. Então, só precisa desse elemento. Se esse elemento aqui fosse 0, de cara, você nem precisaria calcular nada. Você ia saber que o determinante para essa matriz aqui seria 0. Ok? Então, o determinante dessa matriz, ele vai ser o quê? Vai ser o 1 multiplicando o cofator, e a gente representa o cofator como sendo o A, nesse caso é a linha e a coluna, né, desse elemento, nesse caso quarta linha, terceira coluna, quarta linha, terceira coluna, então A43. E aí isso é o quê? É o 1, esse 1 é diferente, tá? Esse 1 é esse elemento aqui que eu sempre multiplico pelo cofator, vezes, quem é o cofator do elemento A13? É o menos 1, elevado a 4 mais 3, que multiplica o determinante da matriz que sobrou aí, né? Esse é o número que eu estou buscando, então significa que eu estou excluindo essa linha e essa coluna. Sobrou o quê? Sobrou 4, 3, 2, o 1, o 2 e o 3, e o menos 1, o menos 2 e o 3, para eu fazer o cálculo do determinante. Ok? E aí, então, resolvendo essa primeira parte aqui, o que vai acontecer? Tu vai ficar com o menos 1 elevado a 7, né? Menos 1 elevado a 7 é menos 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Então, tu já sabe que o resultado que você encontrar aqui para o determinante, ele vai ser multiplicado por menos 1. Ou seja, se for positivo, altera o sinal para ficar negativo. Se for negativo, altera o sinal para ficar positivo. Calculando o determinante para essa matriz, 4 vezes 2 é 8 vezes 3, vou colocar aqui em cima, 24 positivo.
1 vezes 2, 1 vezes menos 2 vezes 2, menos 4. E menos 1 vezes 3 vezes 3, menos 9. Resultado aqui, ó, é negativo, 4 negativo, fica positivo, então 4 positivo. Aqui, o resultado é 3 vezes menos 2 vezes 4. 3 vezes menos 2 vezes 4. 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24. Né? Negativo fica positivo. Então, 24 positivo. E a última multiplicação, 3 vezes 1 vezes 3. Resultado é um 9 positivo, fica menos 9. É isso? Cancela esses dois, um é o oposto ao outro, então, de modo que tu tem 24 mais 24, 48, 48 positivo, né? E menos 9 com menos 9, menos 18, né? E aí o resultado para isso é 30, 30 positivo. Esse é o determinante multiplicado então por menos 1, e isso seria então menos 30 como resultado para esse determinante. Tem essa resposta, né? Segunda alternativa aí, menos 30, ok? Esse é o determinante para essa matriz. Né? Sem muito trabalho, né? Sem muito cálculo. Apesar de a matriz ser uma matriz de ordem 4, né? Você não tem muito trabalho, porque você ia usar justamente a regrinha de Laplace, escolher a linha e a coluna que mais te favorecia. Nesse caso, era a terceira coluna. Né? Se você escolhesse a terceira coluna, você eliminaria uma montanha de cálculos aí para você resolver esse sistema, para calcular esse sistema, não, esse determinante, né? Para o cálculo desse determinante. Ah, tá, apaguei aqui. A questão seguinte, as questões seguintes, na verdade, eu utilizava a mesma matriz, né? E aí você só ia calcular o cofator, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0 e 1, e menos 1, menos 2, 3 e menos 4. E aí, a quarta questão, né? Vamos lá. A quarta questão, a penúltima questão é o cofator. Mas você acabou de fazer isso, ó. O elemento A1, 4. Ah, não, o elemento A1, 4. O cofator de A1, 4. Então, eu quero o A1, 4. Certo. Então, estou buscando isso, estou buscando o cofator de A1, 4. Quem é o cofator de A1, 4? Observa que a diferença aqui do cofator é que ele não multiplica o elemento, tá? Ele não multiplica o elemento da matriz, tá? Então, o elemento A1, 4, primeira linha, quarta coluna, ou seja, eu estou buscando esse cofator aqui, o cofator para menos 1, né? Primeira linha, quarta coluna, o cofator para esse elemento aqui. O que acontece? Eu devo eliminar isso aqui, e devo eliminar isso aqui e ficar com essa matriz, né? Essa matriz aqui. E calcular o determinante. Né? Na verdade, o cálculo do cofator é menos 1 elevado à primeira linha, primeira coluna, ou primeira linha, quarta coluna, então 1 mais 4, desculpa, que multiplica o determinante da matriz 3, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 4, 1. O que vai acontecer aqui? O resultado da soma é ímpar, né? Ou seja, é 5 positivo, o menos 1 fica menos 1. E tu vai multiplicar isso por
3 vezes 3, fazer o determinante aqui separado, só para não causar confusão. 3 vezes 3 vezes 1 é 9, positivo, 0, 0, 0, 0, sobrou 1 vezes 2 vezes 2. 1 vezes 2 vezes 2, menos 4. Então, o determinante é 5. Já mudou o sinal aqui, ó. 1 positivo, 2 positivo, 4 positivo. Vai para lá, muda o sinal, né, para menos 4. Então, 5 é o resultado e menos 5 é o valor do cofator de A14. A outra alternativa, a outra questão, tratava justamente do menor complementar. O menor complementar é só o cálculo do determinante da matriz que você gera. Eu acredito que era o A14 também. Vamos só ver aqui. O menor complementar de A14. Então, o que você está buscando? Você está só pegando, né, você está só buscando o determinante da matriz, está aqui o elemento A14. Você eliminou a coluna, eliminou a linha. Sobrou essa matriz, você vai só calcular o determinante para isso. A gente já fez aqui, ó. Isso é 5. Então, de modo que você tem o seguinte: o complemento, ou cofator, o cofator, né, de A14, que a gente estava buscando, é menos 5. E o menor complementar de A14 é 5. Tá? Então, essas eram as duas últimas respostas aí da nossa prova. Ok? Na questão anterior, né, isso daqui que a gente fez, cofator de A14 menos 5 como resultado. O menor complementar de A14 é o 5 positivo, né, como a gente acabou de calcular. Então, senhores, era basicamente isso que vocês tinham que fazer, né? Olha aí, em 1 hora vocês conseguiam resolver essa prova, né? Não tava difícil, tá? Tudo que a gente viu aqui, né? Tudo que eu coloquei aqui, né? Vocês viram aí nas aulas, né? Nos conteúdos que a gente tratou, e dava para resolver a prova, né, sem maiores estresses, ok? Então, essa aula era uma aula de correção, né, apenas, e na aula seguinte a gente já avança com uma nova unidade. Eu vou ver como é que vai ficar a situação das nossas avaliações, né, porque como, né, eu acabei adiantando o sistema, né, juntei sistemas lineares com matrizes e com determinante, como eu falei para vocês no começo da aula, que estava separado em unidades diferentes. Eu acho que isso afeta a quantidade de lista de exercícios que a gente vai fazer ainda. E a quantidade de avaliações também, né? É provável, porque eu acredito que ainda faltam pelo menos duas unidades, né? Matemática financeira e também progressões, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. Eu acho que essas duas unidades que estão restando aí. E aí então a gente vai usar esse tempo com mais calma, né? A gente ainda tem aí praticamente 1 mês e meio de aula, né? 2 aulas na semana, então tem por volta aí de umas 2 aulas, 4 semanas, 8. Tem umas 12 aulas ainda aí pela frente, né? Para vocês verem. Então a gente vai tratar disso, vai fazer. E aí eu posso, né? Posso mudar a nossa estratégia inicial de fazer uma lista, né? Encerrou a unidade, eu faço uma lista e na sequência, após a lista, eu faço também a avaliação, né? Que eu acho que até facilita para vocês, né? Estarem com conteúdo mais, né? mais recente, né? Para relembrar, para aplicar e resolver a avaliação, né? Porque eu havia programado 3 avaliações parciais, né? E aí com essa mudança aí
era para a gente estar vendo já está se encaminhando para a segunda avaliação, tá? Mas eu vou pensar direitinho e aí eu comunico para vocês. Nada vai ser assim definido de uma hora para outra. Na aula seguinte eu já tenho uma posição melhor e aí eu vou comunicar a vocês do que a gente vai fazer. Mas provavelmente vai ser isso. A gente, né, a partir dessas unidades restantes, a gente vai fazer uma avaliação para cada unidade e uma lista de exercícios também para cada unidade, mantendo aquela programação inicial lá de ter a lista. Só que nesse caso, a lista vai valer 5 pontos, né? E a prova vale 5 também, tá? Então aí mais um benefício para vocês em relação a isso. Lista vale 5 e a avaliação vai valer 5, porque, né, fica apenas uma lista antes da avaliação, certinho? Mas aí a gente vai conversando, tá? Então, senhores, era isso a aula de hoje. Grande abraço a todos. Espero que consigam aí ver onde vocês erraram, onde vocês acertaram, tá? E é isso. Grande abraço.